Paraíso dos Deuses Demoníacos capítulo 45 Aplicação Jack continuou coçando a cabeça como se tivesse que fazer uma escolha extremamente difícil. Antônia havia terminado de preencher o formulário há muito tempo, mas suas coxas continuavam tremendo sem parar, e ele ainda parecia ter alguma hesitação. Comparado a eles, Kaunites e os outros pareciam mais calmos. Afinal, eles já haviam iniciado seu trabalho preparatório em seus respectivos clãs há muito tempo. Personagens de renome Knight foram os únicos a escolher seus caminhos futuros para eles. Portanto, Kaunites e os outros puderam escolher imediatamente suas rotas entre os 17 trabalhos. Fang Xingjian também se sentou e começou a preencher o formulário de inscrição. Dos materiais que Mani, o bibliotecário, conseguiu para ele se concentrou nos 4 trabalhos principais, a saber, Soberano da Espada do Vazio, Caçador de Aglomerados Estelares, Herói da Espada Tempestade de Vento e Soberano das 10.000 Espadas. Embora ele também varreu os outros trabalhos baseados em espadas, eles não podiam se comparar a esses 4. Além disso, esses 4 empregos trouxeram maiores vantagens em relação aos 17 que o instrutor havia listado. Fang Xingjian acreditava que somente se ele escolhesse um deles seria capaz de erradicar o clã Onassis, suprimir Li Xuangu e questioná-la sobre sua mãe, sozinho no período de 4 anos e meio. Desses 4 trabalhos, o incremento de atributo do Soberano da Espada do Vazio foi o mais baixo, mas o que da Espada do Vazio era imprevisível e impossível de se proteger. Foi dito ser o melhor para ataques furtivos e assassinatos. Stacluster trouxe reflexos incomparáveis, e até seria capaz de prever situações de batalha até certo ponto. Dos 4 trabalhos, era o melhor para combate corpo a corpo. O Windstorm Sword trouxe uma velocidade incomparável, permitindo que se lutasse e depois escapasse com facilidade. Ele tinha o nível mais alto em termos de habilidades genéricas. O último, o Soberano das 10.000 Espadas, permitiu o acúmulo de poderes e liberá-los de uma só vez. Foi o melhor para batalhas de arena. Entre os 4, foi o melhor em termos de força explosiva e para batalhas 1 contra 1. Quanto aos outros trabalhos baseados em espadas sobre os quais Mani havia reunido informações, ele só os olhou uma vez, rapidamente. Eles eram realmente incapazes de comparar com esses 4. Fang Xingjian ponderou por muito tempo, examinando os registros históricos dos muitos guerreiros fortes, que Mani trouxe mais tarde, antes de finalmente decidir escolher o Windstorm Sword para sua primeira transição de trabalho. Uma razão foi porque a velocidade de seus movimentos e ações era muito importante, e enquanto esses 2 aspectos fossem de nível alto o suficiente, então ele seria capaz de atacar e defender, e ele seria capaz de ter poderes absolutos sobre os seus adversários mais fracos. Isso fez com que as habilidades gerais do Windstorm Sword fossem mais fortes. Além disso, com o talento de espada de Fang Xingjian, combinado com a agilidade incomparável e inúmeras artes de espada, sua proeza de batalha aumentaria muito. Claro, o mais importante foi que, em sua pesquisa, ele notou que apenas 3 pessoas em toda a história do Império conseguiram fazer a transição para o Herói da Espada da Tempestade de Vento. No entanto, todos os 3 finalmente completaram a terceira transição e se tornaram fortes guerreiros do nível divino. Fang Xingjian tinha a confiança de que ele seria capaz de fazer a transição para qualquer um desses 4 empregos. E então ele finalmente decidiu pelo Herói da Espada da Tempestade de Vento. Depois de ter examinado os registros dos únicos 3 guerreiros fortes que passaram com sucesso por essa transição de trabalho em toda a história do Império, Fang Xingjian começou a pensar em outra coisa. O Herói da Espada da Tempestade de Vento pode ir ainda mais longe. E pode até ser capaz de superar totalmente os outros 3 trabalhos. Não muito depois, todos fizeram sua escolha. Não importa se eles estavam hesitantes, certos ou arrependidos, eventualmente todos eles tomaram uma decisão que os afetaria por toda a vida. Depois que o instrutor recolheu as inscrições de todos, ele olhou e franziu a testa. Fang Xingjian. Ele olhou para Fang Xingjian e perguntou, tem certeza de que deseja selecionar o Windstorm Sword? Herói da Espada da Tempestade de Vento. Jack virou a cabeça para Fang Xingjian que estava ao lado dele e perguntou, Xingjian, este não é um dos 17 trabalhos de transição? Fang Xingjian calmamente respondeu, não é. Encontrei isso na biblioteca. Ao ouvir sua resposta, Jack e Anthony não puderam deixar de sorrir amargamente, olhando para ele como se estivessem olhando para um monstro.
Kaunites riu alto, seu olhar em direção a Fang Xingjian expressando extremo desdém, e disse: pessoas ignorantes são realmente destemidas. Bárbara, Ferdinand e os outros também sorriram friamente, olhando para Fang Xingjian como se estivessem olhando para um idiota. O instrutor desceu da plataforma e parou diante de Fang Xingjian, perguntando: você sabe que os requisitos de atributo para o herói da espada da tempestade de vento são extremamente severos? E que tem altas exigências em termos de especialidades. Esse trabalho é muito poderoso, mas literalmente não há instrutores na academia que possam orientá-lo. Não, devo dizer que mesmo que houvesse um instrutor para este trabalho, seria inútil. Sua escolha é transitar para um Storm Warrior, mas, uma vez que você entrar no reino secreto, se você não for capaz de cumprir todos os pré-requisitos, é altamente possível que sua transição de trabalho falhe e que você encontre a reação do éter. Partículas. E você sabe que ao longo dos mais de 200 anos na história do Império, houve apenas 3 que conseguiram fazer a transição para um herói da espada da tempestade de vento. Você acha que pode se tornar o 4º? Fang Xingjian respondeu calmamente: eu sei de tudo isso, mas estou confiante de que terei sucesso. Você está confiante de que terá sucesso? Você acha que isso é um jogo? Disse o instrutor, sua voz ficando mais alta, sentindo-se um pouco ressentido e impaciente porque Fang Xingjian não conseguiu mostrar melhorias ou atender às expectativas. Você sabe quantos gênios da história estabeleceram seus objetivos para a primeira transição muito altos e acabaram falhando na transição no reino secreto. Eles acabaram desperdiçando suas vidas, e alguns deles não aguentaram e até cometeram suicídio. Vendo que Fang Xingjian estava sendo repreendido, Kaunites e os outros estavam todos saboreando seu infortúnio. Jaque e Antony estavam ansiosos. No entanto, eles não sabiam como convencê-lo. Fang Xingjian respondeu: em todo o Império, não há regulamentação dizendo que eu não posso escolher o Windstorm Warrior como meu trabalho de transição, não é? Você. O instrutor não tinha pensado que Fang Xingjian seria tão teimoso. Ele apontou para ele e disse: você está destruindo seu próprio futuro. Depois de dizer isso, ele saiu com os formulários de inscrição. Antes de sair da sala de aula, ele se virou para dizer: vou relatar isso ao diretor. Aconselho você a mudar de ideia antes. Depois que o instrutor saiu, Kaunites e os outros caíram na gargalhada. Bárbara da Feiyang Knight Academy, que se destacou no tiro com arco, sorriu e disse: grande gênio, então vamos esperar por você para fazer a transição para o Windstorm Warrior. Kaunites, depois que ele completar a transição de trabalho e se tornar um Windstorm Warrior, você provavelmente não será seu par. HMPH, se ele pode realmente assumir o papel de um herói da espada da tempestade de vento, e se eu perder? Kaunites encarou Fang Xingjian com os olhos injetados de sangue e disse: só temo que algumas pessoas tenham expectativas muito altas e acabem falhando na transição de trabalho. Fang Xingjian lançou-lhes um olhar frio antes de se virar para sair. Jaque e Antony trocaram um olhar, então eles correram atrás dele. Uma vez que eles estavam fora da sala de aula, Jaque tentou convencê-lo: Xingjian, por que você deve escolher o herói da espada tempestade de vento? Não há ninguém que possa orientá-lo para este trabalho e você terá problemas se sua transição de trabalho falhar. Isso mesmo, se você estudasse sozinho, só seria capaz de procurar informações na biblioteca. Não haverá ninguém que possa lhe dar treinamento prático nas principais áreas, e as chances de surgirem problemas seriam muito altas. Antony também tentou aconselhá-lo: os 17 empregos oferecidos pela escola também não são tão ruins. Depois de ter sucesso na transição, também teremos maiores chances na seleção regional. Além disso, você não ouviu o instrutor dizendo que há apenas 3 pessoas que tiveram sucesso em sua transição para um herói da espada da tempestade de vento. As chances de sucesso neste trabalho para a primeira transição são muito baixas. Oportunidades? Fang Xingjian disse calmamente. Quais são as chances? A academia só pode fornecer esses trabalhos medíocres para a primeira transição, e a maioria dos cavaleiros do Império aprende esses trabalhos, que também são fáceis de passar. Você quer ficar no mesmo ponto de partida com os outros antes mesmo da seleção regional começar? Embora os trabalhos para a primeira transição fornecidos pela academia possam não ser ruins, eles ainda são considerados fracos demais para mim. Qual é o significado de escolher um trabalho de padrão semelhante ao da maioria das pessoas?
o que permitiria que você pudesse se destacar na seleção regional. Ouvindo as palavras de Fang Xingjian, os dois ficaram atordoados. Quando eles voltaram a si, Fang Xingjian já havia dado alguns passos à frente. A cada passo ele avançava mais de 10 metros e logo desapareceu de vista deles. Jack coçou a cabeça e disse: o que ele disse? Parece lógico, com o nosso talento, se assumirmos um primeiro trabalho de transição de padrão semelhante com a maioria dos cavaleiros, como poderíamos passar na seleção regional no futuro? As sobrancelhas de Anthony estavam franzidas, e a hesitação que ele estava sentindo ao decidir sobre o trabalho para a primeira transição anterior voltou. No entanto, no final, ele ainda disse: mas também seria muito difícil para nós ter sucesso na primeira transição em um trabalho que nenhum instrutor seria capaz de nos guiar. Muito menos conseguir a transição para um Windstorm Suorero, que apenas 3 pessoas no curso da história do Império conseguiram fazer. Isso mesmo. Jack suspirou e disse: para ganhar algo, você deve estar preparado para correr riscos. Naquele momento, eles estavam de repente cheios de admiração pela coragem de Fang Xingjian em decidir fazer a transição para o herói da espada da tempestade de vento. Assim que Fang Xingjian voltou para sua vila, ele pegou uma caneta e papel e começou a fazer anotações. Com base nos requisitos do Windstorm Suorero, precisarei apresentar um plano de treinamento de 3 meses. Paraíso dos Deuses Demoníacos capítulo 46. Plano. Havia muitos pré-requisitos para um Windstorm Suorero. O primeiro e mais importante deles eram os atributos. Este trabalho exigia mais de 45 pontos em força, mais de 60 pontos em agilidade, mais de 45 pontos em reação, mais de 35 pontos em resistência e mais de 35 pontos em flexibilidade. Os requisitos para os atributos estavam muito próximos de muitos dos guerreiros que já haviam completado a primeira transição. Para um guerreiro normal atingir esses atributos antes de passar pela primeira transição, ele precisaria gastar todo o seu tempo praticando técnicas tanto no caminho de nutrição quanto no caminho de treinamento, acumulando e esgotando pontos potenciais continuamente. Aqueles que eram talentosos precisariam de 5 a 6 anos. Aqueles que tinham talento medíocre precisariam de mais de 10 anos. E aqueles que tinham pouco talento precisariam de 20 a 30 anos para obter esses atributos e, assim, cumprir os requisitos de atributo para o herói da espada da tempestade de vento. Fang Xingjian ainda estava aquém de 7 pontos em força, 17 pontos em agilidade, 22 pontos em reação, 5 pontos em resistência e 3 pontos em flexibilidade. No entanto, o desenvolvimento de seu potencial foi mais de 10 vezes mais rápido do que o de uma pessoa comum, e agora, com as inúmeras técnicas de espada na biblioteca apenas esperando que ele aprendesse, ele tinha confiança para atingir os requisitos de atributo. Para o herói da espada tempestade de vento. Além dos atributos, outro item foram as especialidades. Para assumir o trabalho do herói da espada da tempestade de vento, ele precisaria de 3 grandes especialidades, ou seja, reflexos aguçados, músculos perfeitos e visão de movimento de alta sensibilidade. Reflexos aguçados exigiam que a pessoa realizasse uma ação reflexa 10.000 vezes em 0,1 segundos. Depois de obtê-lo, essa especialidade permitiu que a pessoa realizasse instintivamente ações reflexas de batalha em qualquer circunstância, aumentando assim a velocidade de reação da pessoa pela metade. Perfect Muscles foi ainda mais difícil. Era necessário treinar todos os músculos do corpo intermúsculos de cor rosa, que tinham a resistência dos músculos de cor vermelha e a força explosiva dos músculos de cor branca. Era como se os músculos de uma pessoa tivessem uma resistência forte, como a de um campeão de maratona, mas também a força explosiva de um velocista campeão. Essa especialidade pode aumentar os atributos de força e agilidade do praticante com 10% do valor atual do atributo de resistência. Isso significava que, se sua resistência fosse de 50 pontos, sua agilidade e força aumentariam em 5 pontos cada. O último foi o Iga Agility Motion Vision. Para obter essa especialidade, seria preciso passar longas horas sem o sentido da audição, contando apenas com a visão para evitar 10.000 ataques em alta velocidade. Depois de ganhar a visão de movimento de alta agilidade, aumentaria a velocidade na qual os nervos ópticos transmitiam informações e, assim, fortaleceria a visão de movimento do praticante. Essas 3 especialidades foram a base da transição de trabalho para um Windstorm Suorero e os requisitos básicos para batalhas de alta velocidade. Além disso,
Todas as três eram especialidades que exigiam muito trabalho e esforço. Não havia atalhos disponíveis. Quanto às habilidades, o Windstorm Sword não exigia nenhuma. Por fim, as ondas e as técnicas de cultivo mental necessárias foram as ondas do Mistral Indigo e a arte de meditação da Idade do Gelo. As ondas e as técnicas de cultivo mental eram algo que podia mudar as frequências da vida, e que podia, em essência, mudar o corpo. As técnicas de cultivo mental mudaram principalmente os pensamentos e a maneira de pensar. As ondas mudaram o corpo e os vasos sanguíneos. Somente quando os dois estivessem em sincronia, eles poderiam ter um desempenho ainda mais eficaz. Os dois foram divididos em duas categorias, ou seja, tipos básicos e tipos especiais. Ondas de Mistral Indigo foi considerado um dos tipos especiais. Quando treinado em alto nível, permitia ao praticante trabalhar em conjunto com partículas de éter para controlar a atmosfera e os ventos fortes. As ondas do tipo básico não tinham poderes extraordinários explícitos. Elas simplesmente facilitavam o fortalecimento do corpo físico através das partículas de éter. O mesmo vale para as técnicas de cultivo mental. Quando alguém era capaz de obter um nível suficientemente alto em técnicas de cultivo mental de um tipo especial, isso permitiria realizar obstrução material. A arte da meditação da Era do Gelo era considerado um tipo básico, e simplesmente aumentava os atributos básicos de uma pessoa, como habilidades computacionais e reação. Independentemente de serem técnicas de cultivo mental ou ondas, aqueles, classificados em tipos especiais eram capazes de obstruir o mundo material, enquanto os tipos básicos podiam fortalecer o corpo. Cada um tinha seus benefícios, e era difícil comparar ou decidir qual era o melhor. A combinação das ondas e técnicas de cultivo mental para o herói da Espada da Tempestade de Vento era tal que as ondas do deus do vento Mistral controlavam o vento furioso, enquanto a arte da meditação da Idade do Gelo fortaleceu o cérebro, os nervos e os pensamentos. Era uma combinação de um tipo especial com um tipo básico. Olhando para os muitos gols do que anotou no papel, Fang Xingjian pensou consigo mesmo: primeiro, devo treinar meus atributos. Afinal, reflexos elevados e visão de movimento de alta sensibilidade se resumem aos requisitos de atributo. Enquanto meus atributos forem altos o suficiente, o treinamento para essas duas especialidades será muito mais rápido. Assim que ele estava fazendo seus planos, alguém bateu na porta, e logo depois uma empregada trouxe Mani, este último segurando muitos livros. Ele disse: aí. Estas são todas as técnicas de espada que você pediu. Aqui estão as melhores técnicas de espada de nutrição. Estas são as técnicas de espada de treinamento para os 5 principais atributos. E estas são as renomadas técnicas de espada de Tempest Overlord Alemagni, de Gale Sword de Judilau e de Aurora Sword Spirit, Macdoel. No entanto, é impossível encontrar suas técnicas de espada mais exemplares na academia da prefeitura. Todos os registros que temos aqui são das técnicas de espada que eles praticaram antes e logo depois de terem passado pela primeira transição. Isso é suficiente. Fang Xingjian sorriu. Entre as 3 especialidades, a que menos confiava era Perfect Muscles. Tal especialidade era simplesmente um desafio à natureza e exigia que a pessoa destruísse contínua e loucamente os próprios músculos e ossos. No entanto, olhando para as biografias dos vários guerreiros fortes, ele notou que os únicos 3 heróis da Espada da Tempestade de Vento em toda a história do Império se tornaram guerreiros fortes de nível divino e também atingiram o nível 30. Eles eram Tempest Overlord Alemagni, Gale Sword de Judilau e Aurora Sword Spirit Macdoel. Essa também foi uma das razões pelas quais ele escolheu um herói da Espada da Tempestade de Vento. Agora, ele havia pedido a Mani que lhe trouxesse as técnicas de espada que haviam praticado em seus primeiros dias. Isso também foi para que ele pudesse descobrir os profundos mistérios por trás da especialidade músculos perfeitos. Ele acreditava que enquanto praticasse as técnicas básicas de espada dessas 3 pessoas ao nível máximo, ele pelo menos teria uma ideia de como obter músculos perfeitos. Praticar as técnicas do caminho de nutrição e do caminho de treinamento todas as manhãs e primeiro aumentar o atributo de reação. Aumente-o com pontos potenciais primeiro, depois obtenha incrementos de atributos adicionais praticando uma variedade de técnicas de espada. Valeria mais a pena assim. Afinal, sua reação tinha apenas 23 pontos, e ele só precisaria esgotar 20.000 pontos potenciais para aumentá-lo em 1 ponto. Quando seus atributos ficassem mais altos,
Valeria mais a pena aumentar o atributo de reação ao atingir o nível 10 em uma infinidade de técnicas de espada. Pelo contrário, quando seus atributos eram mais baixos, se ele dependesse dos atributos adicionais de dominar técnicas de espada, então quando seus atributos alcançassem cerca de 40 a 50 pontos, cada incremento adicional lhe custaria cerca de 40 a 50 mil pontos potenciais, o que era muito mais caro em comparação. Pratique técnicas do caminho de nutrição e treinamento para aumentar os atributos pela manhã. Estude as técnicas básicas de espada dos 3 guerreiros fortes e experimente à tarde, disse Fan Xingjian para si mesmo enquanto escrevia. Aprenda ondas e técnicas de cultivo mental à noite. Faça isso por um mês. Depois faça os ajustes necessários de acordo com os resultados. O plano de Fan Xingjian era confiar em seu talento de espada, usando pontos potenciais e incrementos de atributos de dominar técnicas de espada para o nível 10, a fim de aumentar rapidamente seus atributos. A partir daí, ele dependeria de seus altos atributos para treinar com força e obter reflexos aguçados e visão de movimento de alta sensibilidade. Depois disso, ele dependeria de seu extraordinário talento com a espada para dominar todas as técnicas básicas de espada das 3 potências e, a partir daí, trabalhar para alcançar a especialidade músculos perfeitos. Ele ainda tinha que pensar em um bom plano para as ondas e técnicas de cultivo mental. Ele só poderia ser como qualquer outra pessoa e estudar sozinho por enquanto. Assim como Fan Xingjian estava profundamente absorto em seu próprio plano, o instrutor da classe 256, Dick, veio até ele com um olhar sombrio. Ele abriu a porta diretamente e foi até Fan Xingjian. Ele olhou para Fan Xingjian, a fúria brilhando em seu rosto, e perguntou, Fan Xingjian, você sabe o que está fazendo? Depois de descobrir sobre a escolha de Fan Xingjian de um trabalho tão raro para sua primeira transição, ele começou a xingar que Fan Xingjian estava sendo ridículo. Deixando de lado o próprio futuro de Fan Xingjian, já que ele era o instrutor da classe 256, se o campeão da prefeitura em sua classe fosse reprovado em sua primeira transição, isso obviamente pareceria muito ruim em sua avaliação de desempenho, e pode até afetar sua própria carreira e sua posição na seu clã. Ele deu uma olhada para o plano que Fan Xingjian havia escrito e ficou ainda mais furioso. Você acha que só porque você ganhou o campeão da prefeitura, que seu talento é incomparável e que você pode ser arrogante agora? Você acha que você é o único que é inteligente, o único que é talentoso e, portanto, seria capaz de assumir um trabalho que outros não são capazes? Pense nisso. Existem outras 8 classes na academia além daquela em que você está. Deixando de lado a pessoa que passou na seleção regional anterior, existem outros 7 campeões de província. Deixe-me dizer-lhe que, incluindo Lawrence, que passou na seleção regional e, portanto, foi matriculado na Regional Royal Academy, todos os campeões da prefeitura escolheram seus empregos entre os 17 empregos. Fan Xingjian levantou a cabeça, olhou para Dick e respondeu calmamente, e daí? Dick se sentiu exasperado e falou em um tom como se sentisse que Fan Xingjian não estava correspondendo às expectativas de dizer, você sabe quantas pessoas conseguiram se tornar um herói da espada da tempestade de vento em sua primeira transição, em toda a história do Império? 3. Somente 3. Todos eles se tornaram existências de nível divino. Você acha que seu talento é comparável ao deles? Fan Xingjian disse, acho que pode ser. Com um estrondo, Dick quebrou a mesa antes de Fan Xingjian em 2, enviando pedaços de livros voando. Ignorante. Arrogante. Depois de dizer essas 2 palavras, Dick se virou para sair, como se estivesse completamente decepcionado com Fan Xingjian. No entanto, quando ele chegou à porta, ele ainda disse, eu já relatei este caso ao diretor e ao Sr. Wang Lin. É melhor você pensar em como explicar isso para eles. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos, tenho certeza que você vai gostar deles.